levando a mensagem da cruz ao mundo. Esta é a Rede Som Life de televisão. Bem-vindo a um estudo na palavra, uma série de estudos bíblicos focalizados na cruz de Cristo. Bem-vindo hoje ao Estudo na Palavra. Eu sou o evangelista Jimmy Swagger com o Lauren Larson, o Dan Burrett e também com o Dave Smith e o Dr. Don Paul Gray. Estamos contentes de estar com você. Vamos continuar de onde paramos no último programa. Posso ressaltar algo aqui no versículo 48? Não sei quanto tempo queremos falar disso, sobre batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. O pessoal apostólico da unicidade batiza em nome de Jesus, mas existem três terminologias diferentes que estão no livro de Atos. Essa aqui em nome do Senhor Jesus, no capítulo 8 e 19, em nome do Senhor Jesus, e no capítulo 2, em nome de Jesus Cristo. Então existem três diferentes. Qual é a certa? Nenhuma delas, porque, como você mencionou aqui no comentário, é baseada na autoridade de quem Cristo é e o que ele fez na cruz. Jesus nos deu a terminologia para usar no batismo das águas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eles inventam a própria fórmula deles, quando a gente conclui aquilo ali. Eles dizem que a pessoa tem que ser batizada nas águas para ser salva. E também ensinam que para a pessoa ser salva, ela tem que ser batizada de acordo com a fórmula deles. E que a pessoa tem que orar em línguas para ser salva. Eles têm muita gente boa ali no meio deles. Muita gente que ama o Senhor e por aí vai. Eu acredito que existe um espírito das trevas ali, naquela denominação, ou naquele grupo, vamos dizer assim. Eu já conversei. Eu estava em um certo prédio outro dia e comecei a conversar com um jovem e, depois de alguns instantes, dava para ver que ele ia para uma igreja da unicidade. E ele disse, eu preciso orar em línguas, mas ele nem estava salvo. Falando sobre ter que nascer de novo, depois de alguns instantes conversando com ele, dava para ver que ele nem era salvo. A única coisa que ele queria era tentar orar em línguas. E ele aprendeu que quando isso acontece, então você está salvo. E você está salvo. Então, olha, eu admiro o amor que esse povo tem pelo Senhor, mas eles operam de um espírito de medo. E se você não está batizado nas águas, de acordo com a fórmula deles, e você não ora em línguas, então você não está salvo. É assim que eles operam. Não é uma justificação pela fé, mas justificação pelas obras. Olha, nós interrompemos a ele. Você está adicionando a coisas que Cristo fez na cruz. É o que eles estão tentando fazer. O foco está nas obras. Lauren, o exemplo que acabamos de ler, o que vimos aqui nas Escrituras, se o Espírito Santo caiu sobre esse povo que ainda não tinha sido batizado nas águas, e deu a eles dons, então ele estava fora de ordem. Pense nisso, porque você precisa ter o batismo primeiro, para estar salvo, se essa doutrina está certa, e você tem que ser batizado em nome de Jesus. E, mais uma vez, o que o David disse foi que no livro de Atos não é só o nome de Jesus, é o Senhor Jesus, Jesus ou Jesus Cristo, ou Senhor. Então, qual você vai usar? Se a terminologia é vital e importante e uma parte do aspecto da salvação, qual terminologia das três no livro de Atos você vai usar? Nós cremos que, em referência à autoridade dada por Jesus para batizar, e não é uma fórmula. Mas, se eles estão certos, então Atos 10 mostra que o Espírito Santo fez algo fora da ordem de Deus. Eles ensinam que Jesus Cristo, Deus o Pai e o Espírito Santo é uma pessoa só. É o que eles ensinam. Sim, Jesus é o Pai, por isso é unicidade. Então, o que fazer com a salvação antes do batismo ou antes de Atos 2?
O que você faz com o ladrão na cruz? Porque ele não foi batizado no Espírito Santo. Exatamente. Eles dizem que você tem que orar em outras línguas, como o irmão Swagger falou, ou então você não está salvo. Eu ouvi o Aaron Trotter dizer uma vez, ele tinha 15 anos de idade. E eu me lembro da ilustração dele. Prestei muita atenção. Ele disse que tinha acabado de ser batizado com o Espírito Santo e procurava uma igreja para ir toda noite aonde tinham cultos e por aí vai. Ele ouviu falar que essa igreja tinha cultos, foi até lá e disse que depois de uns 15, 20 minutos, mesmo tendo só 15 anos, ele entendeu que tinha algo errado ali e não conhecia a palavra de Deus o bastante para decifrar. Mas depois de um tempo ele se levantou e foi embora e depois descobriu que eles criam na unicidade. O espírito que ele sentiu, que ele se envolveu naquilo e sentiu naquele culto, não era de Deus. E olha, eu me pergunto se eles estão salvos e eu acredito que muitos deles estão salvos. Eles não pensam que nós estamos salvos. Não é mesmo? Correto? Se nós não preenchermos todas as 3 categorias, aceitar a Cristo e dizem que a salvação vem pela fé. Aceitar a Cristo, ser batizado nas águas, ser cheio do Espírito com evidência de orar em línguas, e você tem que ter as 3 coisas para estar salvo. E o exemplo bíblico, como em Atos 10, Pedro fez uma pergunta: o que pode nos impedir de batizar essas pessoas, já que eles receberam o Espírito para salvação e o batismo com o Espírito Santo? O Espírito Santo estava fora de ordem se a doutrina deles está correta, pois você não pode dar a uma pessoa perdida um dom. E era isso que eles estavam recomendando e Pedro os repudiou por completo. Exatamente. Então a doutrina, ela começou em 1914 e em 1920, mais ou menos, um homem teve uma revelação que não existia trindade, que Jesus era o Pai, ele era o Filho e o Espírito Santo. E ele então introduziu aquilo, se envolvendo no movimento da Rua Azusa e tudo mais, e então houve uma grande divisão, e talvez, acho que foi em 1918 ou até antes, e pregadores de Louisiana, muitos, todo pregador da Assembleia de Deus de Louisiana na época passou a ser da unicidade. É aquilo. Aqui no Sul é algo grande, mas começou de uma revelação, irmão Swagger, que não se alinhava com a palavra de Deus. Mais uma vez, acho que é 1918, que essa revelação veio, houve uma divisão e vimos denominações diferentes aparecer. A doutrina da Igreja Unida Pentecostal, em 1940, inventou as 3 categorias que declaramos, mas todas vieram dessa revelação de que não existia trindade. E se você visitar uma igreja da unicidade hoje, a falta de crença deles na trindade muitas vezes foi deixada de lado. E a marca do movimento da unicidade tem sido legalismo na forma de vestir. Você pode ir para uma área, uma igreja, um domingo à tarde e realmente ver pessoas ali que estão vestidas de certa maneira e dá para ver. Não estou zombando de como eles se vestem, mas é aquilo, Dan falou. Estamos sendo conformados na imagem um dos outros e não à imagem de Cristo. Uma vez, fomos para uma igreja da unicidade, 2 anos e meio depois de estar salvo, estávamos procurando uma igreja na época e acabamos vindo para cá. Mas visitamos várias igrejas e eu não sabia que essa era da unicidade, eu nem sabia o que aquilo significava. Mas entramos ali, dirigimos 1 hora para ir para lá. Entramos na igreja e parecia ser algo bom. Pegamos alguns panfletos na saída e pensamos, olha, isso aqui é bom, vamos voltar no culto à noite. O pastor me encontrou na porta e perguntou, de onde vocês são? Falamos Governó e ele falou, nossa, é 1 hora daqui. Se você quer dirigir 1 hora para vir para a igreja aqui, estou disposto a dirigir 1 hora para a sua casa na quinta noite se você quiser começar um estudo bíblico, começando semana que vem. Eu posso te visitar.
Fomos para casa, a Doreen pegou o panfleto e lemos o que eles estavam ensinando e falamos, peraí, isso aí não está certo. Então nunca voltamos, mas o que eu fiz foi ligar para ele e falei para o pastor, olha pastor, posso falar com você? Aí ele falou, claro, e eu disse, estou pensando no dia que você entrou nessa denominação ou nesse ensino, porque você não tirou isso da palavra de Deus. Faz 2 anos e meio que eu estou salvo, mas isso aqui não veio da palavra de Deus. Alguém te ensinou isso aqui. E agora você quer vir para minha casa? Você nem me conhece, mas você vai dirigir 1 hora até minha casa para me ensinar sua doutrina? Porque eu não vou receber sua doutrina da palavra de Deus. E eu quero que você ore sobre o que estou falando. E o que ele falou? E ele foi e falou, nem lembro, irmão Swagger. Ele não falou que eu estava certo e ia pensar, não sei. Mas aquilo ali foi o fim da nossa conversa. Mas isso não vem da palavra de Deus. Então alguém tem que te ensinar, ué. Mais uma vez, você vê essa revelação errada. Você vai a Atos 2:38, que é o núcleo da doutrina deles na Bíblia, e dizem que ali estão as 3 separações, e quando a pessoa, o Dave leu, e não consigo citar no momento, mas realmente evita que venhamos a entender bem o que Atos 2:38 quer dizer. E muitos pregadores pentecostais nem falam disso, porque traz uma animosidade, mas entendemos que Pedro nos falou no dia de Pentecoste que temos que arrepender, sermos batizados em nome de Jesus e então receber o dom do Espírito Santo. Existem 3 separações distintas ali. Eruditos bíblicos e o grego nos mostram que o modificador de estar salvo deve estar associado ao arrependimento, não ao batismo nas águas. Então, tinha que ser se arrependa e seja salvo e depois batize nas águas. Isso aí. Voltamos já.